Oi, pessoal, boa noite. Tudo certo? Só vamos aguardar o pessoal ir entrando na live para a gente começar o nosso conteúdo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como prevenir intercorrências com o uso da toxina botulínica. Então, só vamos esperar um pouquinho o pessoal entrar. Boa noite. Sejam bem-vindos. Então, para quem não me conhece, meu nome é Caroline Belei, sou esteticista, atuo na área da estética há mais de 8 anos e eu sou especialista aí em toxina botulínica. E aqui a gente está trazendo aí uma série de lives com muito conteúdo para vocês. Então, se você aí conhece alguém que está entrando para esse mundo do injetável, já compartilhe essa live para essa pessoa. Oi, gente, boa noite. Tudo bem? Então, hoje a gente vai fazer uma live um pouquinho mais dinâmica, onde a gente vai ter alguns slides com alguns conteúdos para entrar um pouquinho mais a fundo sobre como prevenir intercorrências com o uso da toxina botulínica. Então, eu só vou organizando aqui enquanto o pessoal vai entrando. Estão me ouvindo bem? Oi, gente, boa noite. Tudo certo aí, Ander? Olá. Então vamos lá. O Botox, gente, a toxina botulínica, a gente fala que é o carro-chefe dos procedimentos, né? Então é o procedimento que a pessoa vai confiar tanto em você, se tiver feito de forma correta, que ela vai estar entregando ali para fazer outros tipos de procedimento. Então a gente precisa assim, entregar o melhor resultado para futuramente essa paciente, essa cliente, estar fazendo outros tipos de procedimento também. Então, por isso, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como evitar complicações com o uso de toxina botulínica. E para isso, só vou passar aqui. Para isso, a gente precisa entender um pouquinho sobre marca de produto, sobre conhecimento anatômico, que é extremamente importante, afinal a gente vai trabalhar com anatomia, né, com a parte de musculatura, então a gente precisa entender muito bem sobre essa parte. Precisamos entender sobre a técnica de aplicação, quanto unidades, ângulos, qual músculo a gente vai ter que atingir, qual a gente não pode atingir também. Tá tudo certo com o meu áudio? Está aparecendo bem para vocês os slides aqui? E para isso também a gente precisa ter um bom pós-aplicação. Então, além de a gente seguir ali todas as orientações, todos os devidos cuidados, a paciente também precisa ter as orientações de forma clara. Então, a gente precisa explicar quais são as orientações para que ela faça depois no pós em casa também. E para isso, pessoal, a gente precisa entender sobre um pouquinho as marcas de toxina botulínica. Hoje no mercado a gente tem uma variação enorme, né? A gente sabe que a mais conhecida também é a Botox. Inclusive as clientes chegam até a nossa clínica pedindo sobre a toxina da marca Botox, porque elas não entendem que existe aí várias marcas de toxina. Então a Botox foi a primeira marca que a Anvisa liberou no mercado e a partir disso a gente tem aí uma variação muito grande de marcas de toxina botulínica também. E cada toxina botulínica tem o seu halo de ação, tem a sua diluição, a sua reconstituição de forma individualizada. E também cada marca de toxina tem a sua proteína de estabilização, que é muito importante a gente saber
qual proteína essa toxina tem. Então a gente tem a marca Xeomin, Prosigna, Botuliftin, Nabota, Botulin e essas, aqui faltou o Botox, mas essas que são com a liberação da Anvisa. Recentemente a gente teve a liberação então do Nabota, não faz muito tempo. Temos poucos estudos da toxina Nabota e Prosigna também, porque é muito recente, então ainda tem muito a ser estudado, analisado e colocado em prática também. Por que é importante a gente saber sobre cada marca? Porque cada marca tem um halo de ação, uma reconstituição diferente. Por exemplo, nós temos halo de diluição, halo de ação da Xeomin é um halo menor comparado ao halo de ação da Dysport. A Dysport tem um halo de ação um pouquinho maior do que a Xeomin. Então, não pode ser aplicado em regiões que a gente precisa evitar. Então, por exemplo, quando a gente quer fazer um arqueamento de sobrancelha em uma pessoa que tem uma sobrancelha, uma testa muito pequenininha, e a gente usa um Dysport, por exemplo, que tem um halo de ação maior próximo da sobrancelha, a gente pode ter uma ptose, tanto de sobrancelha quanto de pálpebra. Então a gente precisa entender um pouquinho sobre ela para a gente saber qual marca de toxina a gente pode usar. Vou só trocar aqui de slide. E para isso, eu coloquei uma tabelinha aqui. Eu só vou precisar desativar um pouquinho os comentários para eu conseguir ver aqui a tabelinha. Deixa só eu ver como que eu faço isso. Só um pouquinho. Coloquei um outro aqui. Então, olha, Botox, mais conhecido, né, da Allergan, ele tem origem dos Estados Unidos, Dysport da Inglaterra e o Xeomin, Alemanha. E tem o outro também, que é da Prosigna, que tem uma origem da China. Então, cada marca tem a sua forma de diluição. E é isso que a gente vai falar um pouquinho nesse slide. Então, vamos lá. A marca Botox, a gente encontra muito de 100 unidades. Já da marca Dysport, a gente tem de 300 e de 500. Da Xeomin, a gente tem de 100 unidades, Prosigna de 50 a 100 unidades. Cada toxina tem o seu peso molecular. E o que é esse peso molecular? É o tamanho da partícula de toxina juntamente com o tamanho da partícula da proteína que é revestida essa toxina. E por que a gente tem que saber um pouquinho sobre o peso molecular? Porque quanto maior o peso molecular e quanto maior a carga de proteína, mais o nosso organismo vai entender que aquilo é algo agressivo para o nosso organismo e mais ele vai produzir anticorpos. Estão entendendo? Comentem aqui. Então, por exemplo, a Botox tem um peso molecular de 900 quilodaltos. Já a Dysport tem de 500 a 900, dependendo da quantidade de unidade que tem o frasquinho. Já a Xeomin tem 150 quilodaltos. E a Prosigna, como é uma marca muito nova, a gente ainda não tem muitos estudos referente a isso. Já a carga de proteína da Botox é 4,8, Dysport 12,5, Xeomin 0,6. Quanto maior a carga de proteína dentro daquela partícula, lembrando que toda toxina botulínica tem partícula de toxina e uma partícula de proteína revestida naquela partícula. Por que tem que ter essa cápsula? Porque quando a gente aplica o soro fisiológico,
o que a gente reconstitui, o que a gente tira, é essa cápsula de proteção. Então, quando a gente dilui, a gente tira a cápsula e a gente torna aquela proteína ativa de toxina. Então, por isso que cada uma delas tem uma cápsula de proteção. E a marca Botox tem essa cápsula de proteção como a albumina humana. Já a Dysport, além de ter a albumina humana, a gente tem a lactose, que muita gente fala, mas eu tenho intolerância à lactose. Já ouviram falar isso? Será que pode fazer Botox? Será que não pode? Deixem aqui nos comentários se vocês acham que pode ou não pode. E a Xeomin, ela além de ter a albumina humana, ela tem a sacarose. Já a Prosigni, ela é derivada de gelatina bovina. Então é um mix de proteína, de gelatinas ali, derivados, né, do gado, do boi. Então, quando a gente recebe uma pessoa, por exemplo, que diz ser intolerante à lactose, a gente pode evitar utilizar a Dysport, porque tem a lactose na composição. Porém, a lactose que é presente, ela não é uma lactose humana, né? Ela é uma lactose derivada... Não, desculpa, falei errado. Ela é uma lactose derivada do animal. E geralmente a pessoa não tem esse tipo de intolerância, tá? O pó do Botox, ele é secado a vácuo, diferente das outras marcas. Então, se você pegar um Botox, você vai ver que você não vai encontrar quase nada no frasquinho. É transparente. Por quê? Porque ele é embalado nesse recipiente a vácuo. Já a Dysport e a Xeomin e as outras marcas que a gente mais conhece, ele é um pozinho liofilizado. Quando em contato com o soro fisiológico, ele acontece uma reconstituição. Então, ali acontece a separação da albumina, da proteína, de todas as outras misturas e fica presente, fica ativa a toxina botulínica, a molécula de toxina botulínica. Então, quando você comprar um Botox, por exemplo, e não ver nada dentro do recipiente, isso é extremamente normal, principalmente da marca Botox, porque realmente é embalado a vácuo, tá? Todas as toxinas botulínicas, exceto a Xeomin, precisam ser guardadas dentro da geladeira, do refrigerador, de até 2 a 8 graus. A toxina Xeomin, ela não precisa ser guardada dentro da geladeira, porém, se a sua cidade é uma cidade extremamente quente, igual a nossa, que às vezes chega, né, até uma temperatura de 35 graus, o ideal é que você guarde também, porque ela precisa ficar num ambiente que fique no máximo 24 graus. Então, a gente sabe que muitas vezes essa temperatura acaba oscilando em diferentes localizações. Então, precisa tomar bastante cuidado com isso. Halo de difusão. Outro ponto muito importante aqui, que tem muita diferença entre as marcas. Então, o halo de difusão, a gente sempre fala que tem 3 tipos. Uma toxina que vai ter um halo de difusão pequeno, uma marca de toxina que vai ter um halo de difusão normal e outra toxina que tem um halo de difusão maior, tá? Então, a marca Dysport, ela tem um halo de ação normal, moderado, tá? Já a Dysport tem um halo de difusão muito grande. Então, quando a gente quer atingir um músculo muito grande, como por exemplo, o músculo masseter, que é um músculo forte, o ideal é a gente estar utilizando esse tipo de toxina, porque tem um halo maior também.
Agora sim, aquela pessoa que tem uma testinha pequenininha e você precisa fazer alguns pontos mais próximo da sobrancelha, o ideal é você não estar utilizando essa marca, porque pode acontecer dela estar escorrendo para outra musculatura e acontecendo uma ptose, tá? A marca Xeomin é inferior às outras marcas? Não. A diferença é que Xeomin, ela é uma marca que precisa de mais unidades por ter um halo de ação menor. Então, por exemplo, no músculo frontal, que geralmente a gente coloca ali 50 unidades no máximo, né, músculo inteiro, com a toxina Xeomin, a gente vai precisar colocar 60, 65 unidades, porque precisa de mais pontos para ter um resultado de eficiência. Mas não quer dizer que ela é menos eficiente que as outras marcas. Pelo contrário, como a Xeomin não tem tanta proteína na sua cápsula, o organismo não entende como uma coisa agressiva, então ele não cria anticorpos, diferente da marca Dysport, que tem uma molécula maior, que tem um halo de ação maior, então o nosso organismo entende que ela é mais agressiva, então acaba produzindo assim mais anticorpos. Pessoal, vão colocando aqui as suas dúvidas também, tá? E ali logo em seguida tem a questão da imunidade, tá? Então se ela é baixa, alta ou moderada. A imunidade é o que eu acabei de falar para vocês, que quanto maior a quantidade de proteína, mais o nosso organismo produz anticorpos. Então a marca Dysport tem baixa quantidade, tá? A marca Botox, baixa quantidade, Dysport, alta quantidade. Foi o que eu acabei de falar. Então, a marca Dysport, o nosso organismo acaba produzindo um pouquinho mais de anticorpos e combatendo essa toxina, tá? Xeomin ainda não tem dado suficiente para ter colocado na pesquisa e a Prosigna também não. Ali embaixo tem o nível de evidência científica, né, de estudos científicos como a marca. Então, Botox é presente, tá? Dysport também. Por que as outras marcas estão ali ausente? Porque são marcas que recentemente foram autorizadas pela Anvisa. Então, ainda estão estudando muito sobre a marca para colocar ali dentro dos artigos científicos. Tudo certo, pessoal? E aí, outro ponto que é extremamente importante a gente saber é a anatomia muscular, né? Porque afinal a gente vai trabalhar na anatomia, no músculo, tá? Então a gente precisa entender assim 100% aonde a gente está trabalhando. E para isso a gente precisa entender onde está localizado essa musculatura, qual é o tamanho, qual é a profundidade, se tem músculos acima desse músculo que eu quero atingir, se tem músculos abaixo desse músculo que eu quero atingir, qual é a espessura, é um músculo forte, é um músculo fraco, ele é fino, tem gordura em cima desse músculo, não tem? Então até eu coloquei ali uma foto de uma parte anatômica mesmo, tá? De um cadáver anatômico que é realizado estudos, e aí vocês podem observar que a parte lateral da nossa face, então onde inclui aqui o masseter, malar, existe uma camada um pouco mais grossa de gordura comparado à região central. Então a parte frontal, nasal, orbicular dos lábios, a gente não tem tanta presença de gordura comparado à lateral, tá? Então vamos lá. Então aqui nessa parte frontal, onde a gente mais trabalha é músculo occipito frontal. Esse músculo ele é ligado em uma outra parte que se chama aponeurose, tá?
que faz uma ligação com o músculo aqui de trás da nossa face, da nossa cabeça, tá? Então, se vocês fizerem um movimento, vocês conseguem sentir colocando a mão aqui atrás, que até aqui atrás a gente consegue sentir essa musculatura. Então, é um músculo grande, tá? Ele é dividido não, esse músculo ele é bidirecional, então ele tem uma intersecção que gruda no osso aqui no início e tem essa ligação na aponeurose, que é nessa região de cima da cabeça. Por ter dois tipos de ligamentos, ele tem dois tipos de movimentos também. Então a gente tem o movimento elevador e o movimento depressor. E é geralmente nessa linha, nessa marcação que a gente tem de depressor e superior que a gente encontra ali uma linha de convergência, tá? Então, quando a gente quer elevar o olhar, a gente sempre vai colocar menos unidades na região que levanta, tá? E mais unidades no músculo depressor, que faz aquele movimento abaixando a musculatura. O músculo frontal, ele é um músculo fino, tá? Então não precisa trabalhar com uma agulha muito profunda, tanto que você nem consegue colocar uma agulha muito funda nessa região. Então a gente trabalha com um ângulo um pouquinho mais superficial. Já o músculo corrugador, que vocês podem observar ali também, ele é um músculo que está atrás do músculo frontal e tem o músculo orbicular ainda que passa por cima dele. Então, por isso, a gente precisa fazer uma aplicação um pouquinho mais profunda, porque senão a gente atinge ou o músculo orbicular ou o músculo frontal. O músculo próximo, ele não está aparecendo tanto aqui nessa peça anatômica, mas está abaixo ali do músculo frontal. Tudo certo? Já o músculo orbicular, vocês podem ver ali que ele é um músculo que fica em volta dos nossos olhos e além de ter esse músculo orbicular, a gente tem um músculo que se chama músculo elevador da pálpebra superior e elevador da pálpebra inferior, tá? Então, dentro da musculatura orbicular, a gente sabe que é um músculo que faz um movimento esfíncter, igual ao músculo nasal, igual ao músculo do lábio também. Então, a gente faz esse movimento de fechamento e de abrir. Então, cada músculo faz a sua função. O músculo de levantamento da pálpebra superior, ele faz a função de abrir. Já o músculo inferior, ele faz a função de fechar. Então, se a gente atinge, por exemplo, esse músculo superior de elevação, a gente relaxa ele e ele não consegue mais levantar. Então, por isso que a gente precisa trabalhar sempre acima da linha de convergência. Esse músculo, ele é um músculo superficial, então a angulação também é diferente das demais profundidades. Eu já vou falar no próximo slide para vocês qual que é a diferença de ângulo de agulha também, mas ele é um músculo superficial. Temos o músculo risório, temos o músculo elevador do lábio superior, temos o músculo mentual e o abaixador do lábio inferior. Então eu vou só passar aqui para dar continuidade. Ângulo de aplicação. Então, o músculo frontal, a gente sempre vai fazer uma aplicação a 45 graus ou pode ser feito sim a 90 graus, porém de forma superficial, porque ele é um músculo extremamente fininho, tá? Então, a gente pode estar fazendo com a direção mais a 45 graus. Já o músculo orbicular dos olhos, ele também é um músculo superficial e ele pode ser aplicado em um ângulo de 20 graus. Então, você quase encosta a lateral da agulhinha na pele e aplica superficial.
Por quê, gente? Porque abaixo do músculo orbicular a gente tem o zigomático maior e o zigomático menor. Então, se a gente faz uma aplicação muito profunda nessa região, a gente atinge também essas musculaturas. Então, por exemplo, tem muita gente que fala, mas se descer só essa região, eu posso atingir o músculo zigomático? Não, se você fizer uma aplicação muito profunda, você também pode atingir esse músculo. E também tem aquela pessoa que aplica super fundo, e daí o que acontece? A pessoa tem até cegueira, porque atinge outro músculo que a gente não deveria atingir. Então, sempre aplicação ângulo de 20 graus para o músculo dos olhos, orbicular. Temos aqui então prócero e o corrugador. Aqui então a gente pode aplicar com o ângulo 90 graus. Ali eu coloquei de 90 a 45, por quê? Algumas pessoas têm uma intersecção, então um início do músculo bem aparente aqui próximo da sobrancelha. Eu vou só tentar voltar aqui. Não sei se eu vou conseguir. Então, assim, deixa eu aproximar. Algumas pessoas têm esse músculo mais aparente, o início dele. Então, a gente pinça ele e trabalha esse início da musculatura em um ângulo de 45 graus. E a gente chama isso de cabeça do músculo. Já o corpo do músculo corrugador, a gente pode estar aplicando no ângulo de 90 graus, ok? Musculatura nasal. Musculatura nasal também é superficial, tá? Então, se a gente aplicar de forma profunda, a gente atinge o músculo que é responsável por elevar o lábio. Então, se a gente aplicar de forma profunda na região do nariz, a gente paralisa essa região do lábio. Então, sempre aplicando ali um ângulo bem superficial. Alguma dúvida, pessoal? Vou mudar aqui então. E aí a gente vai descendo um pouquinho mais para a parte da musculatura da mímica, tá? Da mímica facial, que é mais esses músculos do lábio. Nós temos o depressor do septo nasal, que é aquele músculo que quando a pessoa fala aqui do nariz, o nariz se movimenta. Então, para essa pessoa, a gente pode estar aplicando um pontinho bem em cima do... Consegui aproximar aqui. Bem aqui, ó, em um ângulo 90 graus, mas em direção ao nariz. Esse músculo, ele é um músculo forte também, então a gente tem que estar colocando ali de 3 a 4 unidades para conseguir paralisar essa musculatura. O depressor do ângulo da boca, tá? Então é esse músculo aqui de baixo, é aquele músculo do sorriso triste que a gente fala, que quando a pessoa faz esse movimento, eu não tenho muito, mas aqui ó, que puxa o lábio para baixo, então dá aquela impressão de triste, a gente consegue aplicar nessa musculatura. Já o músculo elevador superior, então aqui esse músculo ele é superficial também. Se você atinge o músculo, se você aplica de forma profunda, você também atinge outro músculo que não é necessário, tá? Músculo elevador do lábio superior. Esse músculo, ele é responsável por fazer aquele sorriso gengival. Então, quando a pessoa chega com aquela gengiva bem aparente, a gente consegue fazer aplicações. Vou aproximar aqui um pouquinho. Um pouco próximo aqui do nariz, 2 pontinhos também de forma superficial, para paralisar um pouquinho essa região, para não aparecer tanto a gengiva. Região de lábio é uma região que tem muita musculatura, então a gente precisa ter muito cuidado, precisa saber exatamente onde a gente está aplicando para não ter intercorrência, tá? Aqui também poucas unidades, então a gente coloca aqui
2 unidades no máximo de cada lado. Depois no retorno a gente vê se é necessário fazer mais algum pontinho. Geralmente a gente faz também esse ponto nasal aqui, juntamente com o elevador do lábio superior. E nós temos o músculo mentual também, que é aquele músculo famoso músculo celulítico. E geralmente quando a pessoa tem esse músculo elevador do lábio inferior mais marcado, depressor do ângulo da boca, desculpa, mais marcado, ele já tem juntamente esse músculo mentual mais celulítico. Então ele é mais forte. Geralmente nesse local a gente vai fazer aplicações no máximo 3 pontos na região do mento, também de forma superficial. Geralmente para esses tipos de aplicações é suficiente uma agulha de 4 a 6 milímetros, não precisa de agulha mais grossa que isso. Já para uma aplicação de masseter, que é para pessoa que tem, me fugiu o nome agora, bruxismo, que faz aquele apertamento, que frange, né, que range os dentes. Geralmente a gente precisa aplicar de uma forma profunda, tá? Então tem que ser utilizado aí uma agulha de até 12 milímetros, porque como eu já mostrei nos outros slides, além de ser um músculo grande, nessa região a gente tem uma quantidade de gordura maior, então a gente precisa conseguir chegar no nosso alvo, que é o músculo masseter, então por isso a gente precisa de uma agulha um pouquinho maior. Geralmente a gente faz de 3 a 4 pontos nessa região também, e no máximo de 10 unidades, tá? Cada pontinho. Então é um músculo forte, então precisa colocar bastante unidade. Juntamente com esse músculo masseter, quando a gente vai fazer uma aplicação de pessoa que tem esse bruxismo, a gente precisa aplicar nas têmporas também, porque esses 2 músculos são os músculos responsáveis pela mastigação. Então, se você morder, fazem um movimento de apertamento dos dentes e coloquem a mão aqui. Vocês vão sentir que esses 2 músculos se movimentam. Então, o músculo aqui também da têmpora é um músculo grande. A gente precisa estar fazendo no mínimo 3 pontos nessa musculatura e distribuindo aí 5 unidades cada ponto. Alguma dúvida? Gente, hoje eu tô um pouquinho rouca, então a minha voz não tá muito legal hoje. Vou só mudar aqui de slide então. Lembrando também que cada músculo suporta uma quantidade de unidade. Então, por exemplo, cada pessoa tem um tamanho de musculatura. Vamos supor que a gente pegue ali uma pessoa que tem um corrugador pequeno e você está com dificuldade de travar aquele corrugador. E aí você coloca ali 6 unidades por ponto. O que isso vai acontecer? Ele vai ter tanto soro fisiológico na região que ele vai jogar esse produto para outra musculatura. E qual músculo que a gente tem ali próximo? O orbicular. Então precisa cuidar muito na quantidade de unidades que a gente coloca por músculo, porque nem todo músculo consegue suportar. Então coloque ali músculo corrugador próximo, no máximo 3 a 4 pontos, unidades por ponto, tá? Homens, a gente sabe que os homens têm uma musculatura um pouco mais forte, e aí a gente precisa colocar um pouquinho mais de unidade. Mas assim, coloquem de 3 a 4 pontos, e no dia do retorno, se for necessário, vocês vão colocar um pouquinho mais. Porque se acontecer uma ptose de óleo,
de músculo não tem mais reversão. Então é melhor sempre pecar para o menos que você consegue ajustar do que não ter mais o que fazer, né? A gente fala que a toxina é algo irreversível. A gente até tem algumas formas de diminuir o potencial de ação, que é estimulando com ultrassom, com radiofrequência, mas que não vai fazer sair 100% o efeito da toxina. Alguma dúvida, pessoal? Tudo certo? Então vamos lá para o próximo slide. Cuidados após a aplicação. Eu falo que é um tabu isso, né? Tem pessoas que falam que não precisa ter nenhum tipo de cuidado, outras que falam que precisa evitar baixar a cabeça, evitar fazer atividade física, enfim. O que acontece? Tudo é muito novo dentro da estética. E recentemente a gente vem vendo o quanto a estética está crescendo, os estudos, então tudo está mudando. Tanto os estudos quanto os conteúdos que a gente tem, a forma de estudo que a gente tem hoje. Então antigamente se diziam que não podia ir para academia, não podia baixar a cabeça, então a pessoa precisava ficar ali reta, 2, 3 dias ali com a cabeça reta, e hoje já caiu por terra, tá? Então o que a gente orienta a pessoa a fazer após a aplicação? Evitar massagear o local, porque a gente sabe que a gente precisa que o Botox, a toxina, fique no local da aplicação, que ele não pode se dissipar, então ele não pode ir para outra musculatura. E aí às vezes é comum e é normal acontecer de ficar algum carocinho no local da aplicação e a pessoa vai ali e quer ficar movimentando. Então a gente não recomenda massagear o local. Evitar então aplicar maquiagem no local e no dia da aplicação após realizar. No outro dia, normal, não tem problema, só não pode após a aplicação. Evitar o uso de medicamentos, então evitar anti-inflamatório, antibiótico, nenhum tipo de medicamento que combata a ação daquela toxina, porque a toxina é algo tóxico. Então, se a gente toma algum medicamento, a gente acaba combatendo essa toxina. Então, a gente sempre orienta ali o paciente a não tomar nenhum tipo de medicamento dentro de 15 dias, pelo menos. Evitar o uso de bebida alcoólica também é uma orientação. E se vocês tiverem alguma dúvida, mandem aqui para mim também nos comentários, que agora eu tô aqui para responder vocês. Gente, agora que eu vi aqui que tinha uma pergunta e tava mais pra cima. Vamos lá, alguma dúvida? Então, nós estamos fazendo lives, porque logo a gente vai ter o nosso evento, tá? Que é 100% gratuito e online. E eu quero todos vocês lá participando junto com a gente, porque se isso que a gente está passando já está agregando para vocês, imagina o que vai ter nesse evento. Então é isso, pessoal. Hoje a nossa live, a gente contou um pouquinho sobre como evitar as intercorrências. A Paty já falou um pouquinho também da parte prática. Nós já fizemos a parte prática de tudo isso que eu estou passando hoje para vocês, mas hoje eu quis trazer de uma forma mais dinâmica para fazer vocês entender com mais facilidade também. Então, muito obrigado pela atenção de todas vocês e boa noite!